Boa tarde, queridos irmãos e irmãs. Que Jesus, nosso mestre, nosso amigo e protetor, se faça presente entre todos nós. Que ele nos cubra com suas luzes e bênçãos, para que possamos estar abertos aos ensinamentos, motivo maior de estarmos aqui reunidos nesta tarde, entrando em contato com as forças espirituais que dirigem os nossos destinos. Hoje eu vou falar sobre uma palavra pequena, de apenas 2 sílabas, mas que além de conter um significado intenso, é de um desafio gigantesco para todos nós, o perdão. Etimologicamente, a palavra perdão vem do latim perdonare, que significa a ação de perdoar, ou seja, aceitar ou pedir desculpas, se redimir em relação a algo de errado. O termo perdão, muitas vezes, pode ser usado como uma fórmula educada e delicada para fazer alguém repetir algo que não foi compreendido inicialmente ou por algo pronunciado erroneamente. No âmbito religioso, o conceito de perdão está relacionado com o chamado processo de purificação espiritual. Ideia que está presente em quase todas as doutrinas religiosas e que consiste na eliminação de sentimentos nocivos do homem, como a raiva, a mágoa ou o desejo de vingança. A ideia do perdão de Deus é comum em todas as doutrinas religiosas. Quando o indivíduo comete alguma falha ou até algum pecado, como chamam em algumas religiões, ou algo que é exposto às normas propostas por determinada religião, este deve pedir perdão a Deus através de orações e penitências. Como podemos ver, falar sobre perdão é fácil. A literatura espírita está cheia de temas para as nossas reflexões, mas a questão mais difícil é como vamos trazer para a nossa vida tudo aquilo que temos lido, que temos refletido, que temos visto e que somos chamados através do Evangelho. Como poderemos dar testemunho em nossas vidas de todos esses ensinamentos? Para refletir sobre o perdão, precisamos falar sobre a justiça divina. E nós sabemos que a justiça divina é soberana e que Deus, que é essa inteligência suprema, é amor infinito que sustenta a criação inteira. Deus, que é Pai soberanamente justo e bom, poderia ter nos criado a todos perfeitos, mas quis essa sabedoria divina que a perfeição espiritual fosse conquistada por cada um de nós através de um trabalho de séculos. O Criador não quis nos impor nada e, por isso, nos deu o poder de escolhermos nossas ações e os caminhos que desejamos seguir através do livre-arbítrio. É claro que não temos o poder de alterar tudo em nossa vida, porque vivemos num universo que é obra dessa sabedoria divina, mas no que diz respeito aos nossos destinos, não há interferência. Nós somos livres e podemos construí-lo de acordo com a nossa vontade. Então, durante as nossas encarnações, nós vamos plantando, vamos semeando, sem darmos muita importância para que tipos de frutos nós vamos colher lá na frente. No plantio, nós com alegria, com despretensão e com naturalidade. Só iremos nos preocupar no momento da colheita, porque se não há interferência no plantio, na colheita ela é obrigatória, porque é esse o momento de aprendizado do espírito que recebe o resultado das suas ações e das suas decisões. Geralmente
É nesta hora, na colheita, que a gente chora. Embora possamos contar com a misericórdia divina, o tempo nos devolve tudo aquilo que nós criamos, que plantamos. Todas as nossas ações regressarão, e isso é da lei. Divaldo Pereira diz que o ódio é o amor que enlouqueceu e que perdoar é o grande desafio do momento. Por isso que o ato de perdoar se torna tão difícil, porque muitas vezes nós confundimos a justiça divina com a justiça humana. Aí nós queremos revidar, queremos nos vingar e aplicar a lei de Talião, olho por olho e dente por dente. Mas quem se vinga quase sempre exagera. Você nunca fica em um olho só e um dente só. Você sempre vai além porque quem odeia perde a medida, extrapola. A vingança cega e muitas vezes você se torna pior do que o seu algoz. Na verdade, nós não fomos feitos para odiar, porque o ódio conecta. Ele é uma algema, uma gaiola. Você adoece quando cultiva o ódio, a mágoa e o ressentimento. Por isso que quando alguém nos machuca, nós só temos dois caminhos a seguir. Ou você perdoa, ou você se revolta e vai buscar a vingança, vai multiplicar a dor e o sofrimento. Emmanuel nos diz que o perdão é o único antibiótico mental suscetível de extinguir as infecções do ressentimento no organismo do mundo. O perdão não é um benefício que você concede ao outro por ser bonzinho e pelo outro ser mau. Perdão é um ato de libertação de uma prisão emocional. Perdoar não significa esquecer o que aconteceu, nem ignorar a injustiça. É reconhecer a ofensa, mas decidir conscientemente não permitir que ela controle mais os nossos sentimentos e as nossas ações. É um ato de liberdade pessoal, uma escolha que fazemos para liberar a nós mesmos dos efeitos nocivos da raiva e do ressentimento. Precisamos ter em mente que o que o outro fez é problema dele. Agora, como você vai reagir é problema seu. É a sua vida, é a sua escolha, é a semeadura no bem, na paz e no amor que você vai escolher. O seu perdão não isenta a pessoa da lei divina. Os benfeitores espirituais Simeão e Paulo, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos trazem dois belos textos reflexivos sobre o perdão das ofensas, constituindo os itens 14 e 15. Eu vou ler um dos trechos da mensagem de Paulo. Paulo nos diz o seguinte: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Perdoai, pois, meus irmãos, a fim de que Deus vos perdoe, porque se sois duros, exigentes, inflexíveis, se tendes rigor, mesmo por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça que cada dia tendes maior necessidade de indulgência? Ai daquele que diz, eu nunca perdoarei, porque pronuncia a sua própria condenação. Essas palavras do Espírito Paulo nos fazem refletir sobre a vida futura que o Espiritismo nos apresenta tão bem, pois sabemos que a morte não existe. Não perdoar hoje pode ter como consequência situações espirituais lamentáveis, como, por exemplo, o processo obsessivo, motivo pelo qual Jesus recomendou que nos reconciliássemos com nossos adversários aqui e agora, enquanto caminhamos com eles, para que depois não acontecesse o pior. Quanto ao outro, aquele que fez o mal a nós, se ele vai aceitar ou não o nosso perdão, isso já não é conosco. No exercício do amor, devemos perdoar. Ele é o nosso irmão e no momento está equivocado quanto à lei divina que nos rege.
Chegará um dia em que fará a sua tomada de consciência, se arrependerá do que semeou e pedirá perdão a Deus. Nesse momento, que possamos estar aptos a lhe estender as mãos, mostrando que o passado já não importa e que agora é primordial construir no hoje as bases para um amanhã feliz. É imprescindível sabermos que o verdadeiro perdão vai além das palavras. Ele requer uma mudança sincera no coração e nos pensamentos mais íntimos. Perdoar é o esquecimento de todo o mal. Você lembra do fato, da pessoa, mas esquece o mal. Você lembra repensando, reconstruindo, refazendo, ressignificando. Em uma de suas palestras, Haroldo Dutra disse que perdoar é #fui. Ou seja, é você seguir o seu caminho, seu destino, sua evolução, deixando para trás tudo aquilo que lhe fizeram. Vai ser fácil seguir sem lembrar? Não, não vai. Mas um dia você vai lembrar sem sentir dor. Ao perdoar, nós lançamos um véu sobre o passado, liberando-nos assim do ressentimento e das amarguras que impedem o nosso aprimoramento, porque perdoar é uma prática que conduz à evolução moral e espiritual do ser humano. Sabemos que o perdão não é de fácil execução, ele requer muita boa vontade, esforço e perseverança. Perdoar não alarga as portas do erro, pelo contrário, restringe-as por apontar responsabilidades para quem estima a leviandade e a injúria, a crueldade e o desapreço à integridade moral ou física dos companheiros de luta. Não existe perdão sem reparação. Disse Emmanuel, a concessão paternal de Deus, no que se refere à reencarnação para a sagrada oportunidade de uma nova experiência, já significa em si o perdão ou uma magnanimidade da lei. Na pergunta de número 661 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? E os espíritos lhe responderam: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só o obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais do que qualquer palavra. Nós fomos ensinados durante séculos que após transgredirmos a lei de Deus, poderíamos ser perdoados com uma simples confissão, que gerava uma simples penitência que correspondia, por exemplo, a preces repetidas. Por isso, ainda hoje, vemos pessoas cometendo abusos contra o próximo e contra si mesmo, acreditando que depois será perdoado com penitências, ritos e rezas. E assim voltam a errar por acreditar na facilidade do perdão. Mas, como já vimos anteriormente, o perdão precisa de reparação, seja através do amor, da caridade ou da dor, resgate. Quando Jesus disse na oração Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, ele quis nos ensinar que quando pedimos perdão pelas nossas dívidas perante a lei de Deus, devemos aprender a perdoar as falhas alheias. Jesus deixou bem claro que não é tão fácil ser perdoado, mas nos encorajou a perdoar 70 vezes 7, ou seja, perdoar sempre, por mais que sejamos ofendidos. Isso, porém, não significa que devamos nos sujeitar a situações abusivas ou prejudiciais. Sem dúvida, o perdão verdadeiro envolve o entendimento e a prudência para evitar situações que nos causem dano. O ato de perdoar é uma prática de amor e compaixão, que nos liberta dos grilhões do ressentimento e da mágoa, nos permite viver de forma mais pacífica e harmoniosa e facilita a nossa evolução moral e espiritual. Nesse sentido, o perdão é uma bênção. Ele nos oferece a oportunidade de aprender, crescer e evoluir enquanto ajudamos outros a fazerem o mesmo. A prática do perdão é um dos maiores atos de amor que podemos oferecer ao mundo
e o melhor presente que podemos dar a nós mesmos. É por isso que Jesus, o emissário divino, crucificado pela perseguição gratuita, rogou a Deus ante os próprios algozes: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Quando vivemos no perdão, começamos verdadeiramente a fazer caminho no conhecimento de Deus e no seguimento de Jesus, não de forma abstrata, mas concreta e assumida. O perdão abre as portas dentro de nós e então desistimos de carregar os pesos de ontem para descobrirmos as asas de hoje. E como sempre, eu vou encerrar com uma historinha. Eu gosto de trazer uma historinha que é para a gente conectar o conteúdo da história com aquilo que foi dito aqui. E hoje eu vou trazer a história sobre um menino chamado Zeca. O pequeno Zeca entra em casa após a aula batendo forte os pés no assoalho da casa. Seu pai, que estava indo para o quintal fazer alguns serviços na horta, ao ver aquilo, chama o menino para uma conversa. Zeca, 8 anos de idade, o acompanha desconfiado. Antes que seu pai dissesse alguma coisa, fala irritado: Pai, estou com muita raiva. O Juca não deveria ter feito isso comigo. Desejo tudo de ruim para ele. Seu pai, um homem simples, mas cheio de sabedoria, escuta calmamente o filho que continua a reclamar. O Juca me humilhou na frente de meus amigos. Não aceito. Gostaria que ele ficasse doente sem poder ir à escola. O pai escuta tudo calado, enquanto caminha até um abrigo onde guardava um saco cheio de carvão. Levou o saco até o fundo do quintal e o menino o acompanhou calado. Zeca vê o saco aberto e antes mesmo que ele pudesse fazer uma pergunta, o pai lhe propõe algo. Filho, faz de conta que aquela camisa branquinha que está secando no varal é o amiguinho Juca. E cada pedaço de carvão é um mau pensamento seu, endereçado a ele. Quero que você jogue todo o carvão na camisa até o último pedaço. Depois eu volto para ver como ficou. O menino achou que seria uma brincadeira divertida e pôs mão às obras. O varal com a camisa estava longe do menino e poucos pedaços acertaram o alvo. 1 hora se passou e o menino terminou a tarefa. O pai, que espiava tudo de longe, se aproxima do menino e lhe pergunta: Filho, como está se sentindo agora? Estou cansado, mas estou alegre porque acertei muitos pedaços de carvão na camisa. O pai olha para o menino, que fica sem entender a razão daquela brincadeira, e carinhoso lhe fala: Venha comigo até o meu quarto, quero lhe mostrar uma coisa. O filho acompanha o pai até o quarto e é colocado na frente de um espelho onde pode ver o seu corpo todo. Que susto! Só se conseguia enxergar os dentes e os olhinhos. O pai então lhe diz ternamente: Filho, você viu que a camisa quase não sujou, mas olha para você. O mal que desejamos aos outros é como o que lhe aconteceu. Por mais que possamos atrapalhar a vida de alguém com os nossos pensamentos, a borra, os resíduos, a fuligem, ficam sempre em nós mesmos. Então, cuidado com os seus pensamentos. Eles se transformam em palavras. Cuidado com as suas palavras. Elas se transformam em ações. Cuidado com as suas ações. Elas se transformam em hábitos. Cuidado com os seus hábitos. Eles moldam o seu caráter. Cuidado com o seu caráter. Ele controla o seu destino. Uma boa reunião a todos.